Hoje iremos falar da circulação dos títulos de crédito no Brasil e a figura da duplicata. O princípio da autonomia, ele serve para circular o crédito e desvincular de onde ele nasceu. Então, quando houver mais de uma relação jurídica em um título de crédito, os vícios de uma delas não vão atingir as demais, e isso torna as relações existentes no título de crédito autônomas uma em relação às outras. A abstração e a inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé são subprincípios da autonomia. Segundo o subprincípio da abstração, enquanto a relação está entre o emitente e o credor do título inicial, o crédito ele vai ser concreto, mas o crédito ele se torna abstrato quando ele é posto em circulação, ou seja, a partir do endosso. Então, não importa a sua origem, o crédito ele vira abstrato, porque se a pessoa está apresentando o título, presume-se que ela é a titular do crédito. Já o subprincípio da inoponibilidade, a boa-fé ela é presumida. Desse modo, se alguém quiser se opor, deverá fazer prova. Diante disso, vemos que a autonomia é uma das balizas de sustentação nos títulos de crédito do Brasil. Isso faz com que o título circule sem tantas preocupações, já que ele é transferido a um terceiro e presume-se que esse terceiro está de boa-fé. A duplicata é o título de maior circulação no Brasil e, por isso, ela é responsável por grande parte da mobilização do financiamento empresarial. A sua principal característica é ser um título causal, ou seja, um título que depende da pré-existência de uma causa para existir. Com isso, a autonomia passa a ser condicionada a uma verificação pelo terceiro da causa que originou o título, onde a boa-fé não é presumida. Com isso, se não houver essa verificação da causa, a pessoa está correndo risco de aceitar uma duplicata fria, ou seja, uma duplicata tecnicamente inexistente. A duplicata fria também é reconhecida como duplicata simulada. Ela ocorre quando o título é emitido sem a existência de um contrato de compra e venda mercantil ou a prestação de serviços. Ela também ocorre quando ela é emitida em base de um contrato, mas não ocorre a efetiva entrega das mercadorias ou da prestação do serviço. A duplicata simulada ela é considerada uma infração penal e está tipificada no artigo 172 do Código Penal e não produz efeitos cambais. O credor, por uma obrigação representada em um título com essa característica, ele deve promover uma ação de conhecimento para que, assim, ele possa provar a existência dessa obrigação. Diante disso, verificamos que a duplicata irregular servirá apenas como um elemento probatório. Diante disso, não é preciso verificar o devido cumprimento da obrigação contratada para a origem do título, bastando apenas a causa, que é a existência prévia da compra e venda ou a prestação de serviços. Além do mais, a existência da causa ela é verificada de regra por meio de uma nota fiscal ou de um comprovante de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço. No caso das duplicatas, é muito comum ocorrer situações em que o credor endosse esse título de crédito a uma instituição financeira a fim de conseguir um empréstimo. Essa transferência de crédito por meio da cessão da duplicata traz alguns riscos tanto para o endossante quanto para o endossatário. Por conta da duplicata ser um título de crédito causal, a boa-fé do endossatário vai depender da verificação da existência de um negócio jurídico anterior. Além disso, a eliminação quase que por completo da prática de se ter duplicatas cartulares aumentou muito o número de fraudes praticadas por meio da emissão de duplicatas frias. Isso ocorre porque a verificação da existência do negócio jurídico anterior recai sobre a instituição financeira. Porém, acaba se tornando inviável para o banco verificar todas as duplicatas que recebe, e por isso eles acabam assumindo o risco e aceitando tais títulos de crédito em garantia. Diante disso, os empresários, no desespero, acabam emitindo várias duplicatas frias para darem garantia para o banco. No caso em que as duplicatas não forem pagas, esse título será protestado pelo banco, no qual estará exercendo o seu direito de regresso. Há muitos casos em que
o endossante irá tentar fazer a troca da duplicata fria por uma outra quando estiver próximo da data do vencimento. Caso não consiga fazer essa manobra para que possa evitar a cobrança de uma duplicata simulada e o título venha a ser protestado pela instituição financeira, ela será responsabilizada civilmente por não ter averiguado corretamente o requisito da existência da duplicata. Desse modo, não poderá alegar a boa-fé. Devido ao aumento do número de fraudes praticadas pela emissão de duplicatas frias, o Judiciário passou a enfrentar inúmeras questões decorrentes disso, onde veio a alterar a jurisprudência até então existente. De acordo com a súmula 476 do STJ, o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto só vai responder por danos morais e materiais se ele extrapolar os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de rigidez da cártula. Já a súmula 475 do STJ dispõe que o endossatário que recebe, por endosso translativo, um título de crédito que contenha vício formal ou que inexista causa para conferir lastro à emissão da duplicata, vai responder por danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalista. A emissão e utilização de documentos emitidos em papel vem caindo em desuso e dando espaço para uma nova modalidade, a digital. No entanto, a falta de regulamentação da emissão, uso e circulação dos documentos digitais dificulta muito na prática. Então, um dos maiores desafios dos legisladores é a alteração das leis para que se adequem à nova realidade. No caso da duplicata, não foi diferente. O governo Temer editou a Lei 13.775 de 2018, que regulamenta uma nova forma de emissão e utilização da duplicata, até então prevista na Lei 5.476 de 68. Na verdade, a Lei 13.775 de 2018 veio com o intuito de reduzir as fraudes que vinham sendo praticadas com frequência, porque a duplicata eletrônica já vinha sendo utilizada com a alcunha de duplicata por indicação, sem que existisse formalmente. Assim, com a nova lei, a duplicata passa a ter uma regulamentação expressa de sua emissão, que obriga que quando ela é emitida eletronicamente, ela seja registrada. Então, ela tem que ter um registro de emissão que possibilita que, ao lançar o número da duplicata no sistema, já apareça de pronto o registro de título. Então, a Lei 13.775 de 2018 delegou ao Banco Central essa obrigação de regulamentar o registro de duplicata eletrônica e, em 4 de maio de 2020, ele fez através da Resolução Bacen 4.815 e a Circular DC Bacen 4.016, de modo que ambas tratam da emissão e registro das duplicatas eletrônicas. E a Circular DC Bacen 4.016 trouxe um período de transição, que varia de 360 dias para empresas de grande porte a 720 dias para empresas de pequeno porte. E aí, esgotado esse prazo, a emissão da duplicata de modo eletrônico passa a ser obrigatória. Não vai haver mais a duplicata física, ela vai ser 100% eletrônica e 100% rastreável. Como a gente já viu, muitos negócios se utilizam da duplicata como meio de financiamento. Então, elas realizam os endossos às instituições financeiras que passam a ser credoras daquele título, de modo que elas assumem o risco do calote por meio das duplicatas frias. Então, o registro da duplicata eletrônica diminui a probabilidade da emissão de duplicata fria, poupa dinheiro e poupa tempo gasto com ações judiciais declaratórias de inexistência de crédito, além de dar uma maior segurança às instituições financeiras. Por fim, o diretor de estudos e pesquisas da Associação dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, Miguel José Ribeiro de Oliveira, pondera: grande parte da composição das taxas de juros é o risco de inadimplência. Com a duplicata eletrônica, há um controle maior sobre o título, tornando a operação de menor risco. A gente acredita que as taxas nessas operações possam ser reduzidas.